Os jovens estão procurando os hospitais como nunca procuraram antes e procurando para tratar doenças sexualmente transmissíveis. Você sabe qual é o motivo? A queda no uso de preservativos. Um aumento nos nossos ambientes de atendimento de infecções sexualmente transmissíveis, como a infecção pelo HIV, mas não somente essa infecção, sífilis, por exemplo, também é uma infecção com um exponencial aumento em faixas etárias mais jovens. A gente precisa caminhar muito mais no sentido de educar esses jovens para que eles percebam as possíveis consequências e consigam realizar as suas atividades e a prática da atividade sexual de forma ao máximo segura possível. Dois casos da varíola dos macacos foram confirmados essa semana aqui no Brasil. O surto da doença começou em maio na Europa e vem se alastrando pelo mundo, com mais de 1.000 pessoas contaminadas. O Fantástico entrevistou o primeiro paciente a receber o diagnóstico da doença no Brasil. Ele está num quarto especial em isolamento no Instituto Emílio Ribas, em São Paulo. Há 142 anos é assim. O Emílio Ribas, ele realmente veio aí, né, desde o final do século XIX, já veio pensado, né, e construído para enfrentar, como hospital de enfrentamento das epidemias e das novas doenças infecciosas. Ao longo das décadas foram surgindo varíola, meningite, AIDS, H1N1, ebola, Covid-19 e esta semana... E agora a gente tem essa primeira suspeita aí da varíola do macaco, que depois foi confirmada. O primeiro paciente confirmado de varíola dos macacos no Brasil está no Emílio Ribas. Ao conversar com alguns médicos para tentar achar um diagnóstico, porque ele chegou com um quadro febril, a primeira resposta foi: vá ao Emílio Ribas, porque lá vamos saber o que fazer e diagnosticar. O paciente, quando chegou, ele foi colocado no isolamento, ele foi colocado num quarto sozinho, né? E a partir daí, então, as medidas para se entrar no quarto, para se falar com o paciente, para se examinar, para coletar sangue, elas são redobradas. A gente interna para, evidentemente, observar o paciente, ver a evolução dele, né? E até mesmo por uma questão sanitária, o risco de transmissão na comunidade. E quando vem a alta? A regra atual vigente é que ele só sairá do isolamento após todas as lesões secarem e estiverem boas, estiverem cicatrizadas, tá? Estão a caminho ou ainda não? Ainda não, ainda tem lesões novas aparecendo, então assim, deve ter mais ou menos aí mais umas 2 a 3 semanas até que tudo isso aconteça, até que as lesões novas regridam, né, formem a crosta, que é aquela casquinha, famosa casquinha, e depois ele fique sem lesões. Olha só que legal, gente, que interessante essa reportagem que a Isabela Leite nos traz. É o seguinte, há mais de um ano a gente está falando muito sobre vacina, né? Claro que a vacina contra a Covid tem sido a grande aliada no combate à pandemia, mas existe um vírus que surgiu há décadas e que ainda não tem cura, é o HIV. Pois um estudo da Universidade de Harvard está bem avançado, está na fase 3. E quem participa dessa pesquisa é o Instituto Emílio Ribas, em São Paulo. São quase 4.000 voluntários em diferentes países que podem ajudar no desenvolvimento de uma vacina contra a AIDS. Quem tem os detalhes, como eu disse, é a querida Isabela Leite. Ela está lá no Instituto Emílio Ribas e vai explicar para a gente como é que está sendo feito esse trabalho tão legal. Mas vamos falar com quem sabe tudo sobre esse assunto, está acompanhando tudo isso de perto, o Dr. Bernardo Porto Maia, que é coordenador do estudo. Doutor, então, basicamente, o que vocês já têm de resposta do que vocês vêm fazendo aqui no Emílio Ribas? Boa tarde, Isabela. Boa tarde também para todo mundo que está aí no estúdio. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando sobre um assunto que traz tanta esperança. Até agora o que a gente tem, na verdade, é o resultado da fase pré-clínica. Antes da gente iniciar um estudo clínico dessa magnitude, como o estudo mosaico, a gente tem sempre uma fase de testes em animais. E essa fase de testes em animais, que foi feita em chimpanzés, mostrou que com esse protocolo de vacinas que a gente utiliza aqui no estudo mosaico, a gente conseguiu uma proteção de até 67% no que tange a evitar a infecção pelo vírus HIV através da transmissão sexual. Isso é mais do que o dobro do que o que a gente tem de resultado em humanos em um último ensaio clínico que chegou mais próximo de alguma vacina, que foi o ensaio clínico da Tailândia, né, onde a gente teve aí uma eficácia de 31% e, por óbvio, não
possível de traduzir em uma política de saúde pública, enquanto uma imunização em massa contra o HIV. Então, esse primeiro resultado pré-clínico deixa a gente muito animados. É óbvio que a gente não pode afirmar que isso vai acontecer também agora nessa fase 3, onde a gente está testando em mais pessoas, né? Mas a gente está bastante animados com essa possibilidade. E justamente por causa dessa complexidade, a gente precisa de muita gente para participar dos estudos. O nosso produtor Ricardo Santos conversou com um dos voluntários que esteve até hoje aqui mais cedo e ele revelou os motivos pelos quais ele decidiu participar. A minha expectativa é muito boa, né? Eu participo desse estudo não é somente pensando em mim, né? Eu penso muito nas pessoas que já perderam a vida para esse vírus que causa essa doença horrível que não tem cura há tanto tempo. Penso nos meus amigos que são soropositivos e que lidam com toda essa ansiedade de serem portadores desse vírus. E nas gerações futuras, né? Nas pessoas que essas pessoas não percam mais os seus amigos, os seus entes queridos, os seus Cazuzas, os seus Renatos Russos, né? Enfim, que a gente não perca mais pessoas para essa doença, né? Que a vacina de fato funcione e salve vidas, seja aqui no Brasil, no mundo, onde mais essa vacina puder chegar. Está na hora de falar sobre diversidade e respeito. É o projeto CNN no plural. Já se passaram 40 anos desde que os primeiros casos de HIV surgiram no mundo. O vírus que causa AIDS ainda assusta, apesar de todos os avanços na prevenção, apesar de todos os avanços no tratamento. Pesquisas ao redor do planeta, inclusive aqui no Brasil, estão cada vez mais perto de alcançar a cura. Enquanto ela não vem, a ciência tenta melhorar a qualidade de vida dos soropositivos. Uma rotina que só não é levada naturalmente por causa de uma outra dor: o preconceito, que insiste em permanecer. O vírus já circula há 40 anos. Um longo caminho percorrido pela ciência até aqui trouxe avanços que permitem que qualquer pessoa com HIV possa viver tranquilamente. Com o tratamento em dia, o vírus fica indetectável, ou seja, não será transmitido pela relação sexual. E a pessoa também não desenvolverá a AIDS. E o próximo passo da ciência é a cura definitiva, o que pode acontecer em breve, em 2 anos e meio. Isso graças à pesquisa Mosaico, que testa uma vacina contra o HIV. São 3.800 voluntários espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil. O Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, é um dos centros de estudo. Se a gente encontrar esse resultado positivo, que na fase pré-clínica foi bastante animador, quando foi testado em animais, teve uma eficácia aí de 67% em evitar a transmissão do vírus por via sexual. Se a gente comprovar essa eficácia similar em humanos ao término dessa fase, a gente pode então vislumbrar a possibilidade de traduzir essa pesquisa numa política de saúde pública e finalmente encontrar talvez uma vacina contra a transmissão do vírus HIV. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Faz 40 anos que a ciência trava uma batalha contra um vírus que já fez mais de 35 milhões de vítimas no mundo todo. O vírus da AIDS. No começo da pandemia, ter o HIV era como uma sentença de morte. Dos anos 1990 para cá, o tratamento avançou muito e hoje é possível conviver com a doença sem transmitir o vírus. Mas ainda não existe cura para ela. Uma das apostas dos cientistas para a prevenção é o desenvolvimento de uma vacina que está sendo testada em 8 países, inclusive aqui no Brasil. A expectativa é grande. Se funcionar, pode ser um marco comparável à descoberta dos coquetéis anti-HIV há mais de 2 décadas. O Hospital de São Paulo, que foi um dos primeiros a receber pacientes com o vírus HIV no Brasil. E foi um dos quartos que algumas dessas frases foram escritas pelo gaúcho Caio Fernando Abreu, quando ele descobriu a infecção na década de 90. Agora, o lugar onde o escritor se tratou abriu as portas para a chegada de outras pessoas. Olá, bom dia. Por favor, vou no projeto Mosaico, a vacina?
voluntários de uma pesquisa que pode mudar a história da AIDS. Vamos lá, doutora. André não tem o vírus HIV. E está ajudando para que outras pessoas também não se infectem no futuro. E na hora que vai entrando esse líquido aí, o que passa aí pela tua cabeça? Gratidão. Passa um filme de pessoas que talvez não conseguiram chegar neste momento. André participa da pesquisa Mosaico, que testa uma vacina contra o HIV. É mais uma tentativa da ciência para controlar o vírus que circula há 40 anos. Dr. Luiz, hoje diretor do Emílio Ribas, estava começando a carreira de médico naquele início dos anos 90. E como que era esse corredor, por exemplo? Era um movimento absurdo, hospital lotado o tempo todo. A gente tinha uma média de 4, 5 óbitos por dia. As visitas eram proibidas. Não se sabia exatamente como era a transmissão. Só que os pesquisadores não param de procurar outros caminhos. E quem sabe agora estaríamos mais perto de uma outra saída, uma vacina para impedir a transmissão do HIV. 3.800 pessoas se ofereceram para participar dos testes nos Estados Unidos, México, Itália, Espanha, Polônia, Peru, Argentina e Brasil. Aqui, 8 centros de estudos foram cadastrados e o Hospital Emílio Ribas é um deles, onde a gente encontrou o voluntário André. Não tenho o vírus e tudo mais, por que não contribuir com essa pesquisa? Todos os voluntários são soronegativos. Os estudos de prevenção ao HIV tem uma população-chave, uma população que tem uma maior probabilidade de se expor ao vírus. São homens que fazem sexo com homens e mulheres trans e travestis que fazem sexo com homens. Porque são grupos nos quais a gente vê epidemiologicamente uma maior presença, maior incidência da infecção pelo HIV por questões sociais, também muitas vezes das práticas que propiciam ali uma maior chance, né, de entrar em contato com o vírus. E essas pessoas, elas não são as únicas que podem contrair? De forma nenhuma. Existe, né, a prevalência, a incidência de HIV na sociedade como um todo, independente de sexualidade, de gênero, de raça, de idade, de qualquer coisa, de classe social. Nesse caso, é bom que esse grupo participe, Isso. Porque existe como avaliar melhor. Então. Exato. É uma questão de dado epidemiológico. Basicamente, a gente utiliza um outro vírus, que não é o HIV, nesse caso seria o adenovírus 26, de um resfriado comum, altera em laboratório esse adenovírus 26 de forma a não causar doença e acopla a esse vírus estruturas genéticas, genes mesmo, do HIV. Todos os nossos voluntários, eles estão cientes que eles não devem se pautar enquanto prevenção, única e exclusivamente na possibilidade de proteção pela vacina, mas também continuar utilizando métodos de barreira para outras infecções sexualmente transmissíveis. Portanto, a recomendação continua: o uso de camisinha e outros métodos de prevenção. Até porque, como em qualquer estudo desse tipo, os voluntários não sabem se estão recebendo a vacina ou um placebo, uma substância sem efeito nenhum. Só no final da pesquisa é que cientistas vão saber quem tomou o quê e assim poder comparar os resultados e saber se a vacina funciona ou não. Mas os testes feitos em laboratório foram animadores. Você decidiu passar por tudo isso? Empatia. Doar é fazer a minha parte. Acho que o mundo ele se torna, eu tenho certeza que o mundo ele fica melhor quando cada um faz a sua parte. E que mesmo que não dê certo agora, que eles tenham outros dados no futuro para de repente aprimorar e fazer outras coisas também. Daqui a 2 anos e meio, a gente vai ter essa resposta. E se a gente conseguir chegar a uma eficácia a ponto de traduzir essa pesquisa em uma política de saúde pública, eu acredito que a gente vai conseguir mudar a história do HIV e do enfrentamento a essa infecção que tanto gera até hoje estigma e preconceito. Então, com certeza vai ter um impacto não só médico, mas social muito grande